Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um episódio do CFCast. Tudo bem? Hoje quem vai guiar o episódio com vocês sou eu, Iago, o Gustavo Oi. e o Bibo. E no episódio de hoje nós falaremos sobre tecnologia. E a gente não pode esquecer, claro, de apresentar nossos convidados. Gabriel. Oi, eu me chamo Gabriel Roupato, sou aluno da FAESA. Eu me chamo Péricles Otônio Guedes Neto, sou o pai da Del. Espero que você pode falar um pouco mais pra gente sobre você, sobre sua carreira, mais as informações que você pode dar pra gente. Sim, vou falar. Bom, a minha trajetória, eu não sou um cara de tecnologia, né? Então, eu sou um cara que usei a tecnologia no meu negócio, né? Inicialmente, eu sou do setor de autopeças e eu criei a primeira loja autônoma de autopeças do Brasil, né? É a única que existe no Brasil de fato de autopeças. E assim, a tecnologia é uma coisa que você, para um negócio, você precisa fazer todo dia a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Você tem que se reinventar. E eu usei a tecnologia para fazer a mesma coisa de uma forma diferente, né? Hoje acontece sempre que é um grande gargalo, quando vocês um dia vão entrar no mercado de trabalho e vão saber como funciona, né? Existem muitas vagas de emprego em aberta, né? Não tem pessoas que têm capacitação para preencher essas vagas, né? Ou as pessoas não se interessam pelas vagas, né? Porque as coisas vão mudando. Então, o meu negócio com tecnologia foi, de fato, resolver um problema, uma dificuldade que a gente tem no negócio, que todo mundo tem no negócio. E, de fato, é uma startup, né? Que eu estou bancando, que eu estou fazendo, que eu quero replicar isso para outros modelos de negócio, né? Essa é a ideia. Que massa. Gosto muito desse bagulho aí de startup, de inovação, de trazer algo novo para o mercado que já existe. Eu achei muito interessante isso que você trouxe para cá. Por isso que nós achamos interessante te convidar. Para deixar mais explicado para o pessoal, o nosso intuito do episódio de hoje não é falar da tecnologia em si. A gente trouxe aqui 2 convidados que vão dar as suas experiências sobre a tecnologia na vida de cada um. Por exemplo, o Péricles, ele vai falar da tecnologia e suas inovações, como ele usou a tecnologia para poder entrar num mercado novo, como ele mesmo disse, só tem ele no Brasil. E o Gabriel, que é o próximo a falar, ele vai dar mais o ponto de vista dele da tecnologia na educação, como isso influenciou ele, tanto até mesmo por ele ter sido um estudante, pela pandemia que a gente passou agora. Sim. E a gente sabe que a pandemia influenciou muito, ainda mais com a tecnologia. Vou passar a voz para você, Roupato. Ok. A minha história com a tecnologia, ela é muito antiga, porque desde pequeno, nossa geração inteira, e eu em especial, eu desde sempre mexi com a tecnologia, tive o computador desde muito cedo. Então, eu tô nesse meio de usar a tecnologia, como o Péricles falou, faz um bom tempo. E eu acho a tecnologia uma grande ferramenta para a educação, porque ela permite você alcançar coisas que você não conseguia alcançar antes. Por exemplo, se você tinha alguma coisa que você queria estudar e não tinha na biblioteca do seu bairro, não tinha nos livros que você queria estudar, bom, não tinha outra maneira. Hoje em dia você tem tecnologias que conseguem fazer com que você alcance essa informação. Então, a minha experiência com a tecnologia é realmente essa que eu expliquei, que por eu não conseguir, às vezes, encontrar informações que eu queria, eu posso usar a tecnologia, a internet, para alcançar o conhecimento que eu preciso. Cara, incrível. Vamos começar a rodada de perguntas, Gustavo? Pode ser. Então, para começar, eu queria saber, na opinião de vocês, sobre o avanço da tecnologia na educação. Principalmente também vou querer saber a opinião do Péricles, porque a gente sabe assim que, como tem muita gente que apoia, como o Roupato falou, também tem muita gente que tem opinião do lado contrário. Então eu queria saber assim a opinião de vocês dos dois lados.
Bom, eu acho que a tecnologia ela precisa estar já inserida na educação, já passou da hora, né? Acho que tem gente, né? Eu acredito que vocês já estejam fazendo isso, mas senão a escola fica pequena para o aluno, né? Você chega aqui, aquele ensino tradicional, da minha época ainda, que interesse você tem de vir para a escola, né? Eu acho que vocês acabam tendo mais interesse num projeto desse aqui do que estar dentro de sala de aula, né? Então, se você não usar, canalizar a tecnologia para prender o aluno de uma forma que ele se sinta abraçado, que é a tecnologia, é o que atrai vocês, né? É o que atrai todo mundo, de fato, né? Assim, não vai funcionar, sabe? Quem não andar por esse caminho na educação, alguém vai encontrar essa veia, vai encontrar esse caminho e vai crescer nesse sentido. Essa é a minha opinião. Bom, trazendo uma visão assim mais crítica do assunto, realmente como o Iago falou, tem pessoas que são contra, mas eu acho que, na minha opinião, a educação tem que ser uma aliada da tecnologia. A tecnologia tem que ser uma aliada da educação, e eu acho que a maior crítica que a gente tem que ter nessa adequação da educação é a democratização do uso da tecnologia. Então, por exemplo, tem pessoas como nós que a gente consegue acessar a tecnologia, a gente está tendo um estudo aqui por causa da tecnologia, mas eu acho que essa tecnologia não abrange todo mundo, não alcança todo mundo, e esse é o maior problema realmente da tecnologia ser implementada na educação. Eu não acho que ela deve ser parada por causa disso, eu acho que deve sim. As escolas que têm a capacidade de implementar a tecnologia na educação têm que implementar, e eu acho que deve ter um esforço por parte do governo para poder democratizar realmente essa tecnologia. Porque é uma questão até muito interessante, porque quando eu estava estudando mais sobre esse assunto, muita gente falava, isso como o Gabriel falou, de a tecnologia ser necessária para a gente dar um passo a mais, como o Pérez também falou, só que também tem muita gente que fala sobre a questão da dependência dela, porque, como o Gabriel falou, a gente tem a tecnologia como meio de estudo, mas também, por outros fatores, tem uma tecnologia como um vício que está sendo trago agora. Os celulares, o uso de celulares nas escolas, como muitas escolas estão tendo isso como um problema. Mas é um lado interessante que vocês falaram pra gente, o Pérez como pai da Del e o Gabriel como aluno. E, Pérez, de onde veio a ideia de criar essa loja que vende essas peças? Porque é comum a gente ver em supermercado ou em loja de material automotivo, enfim. De onde veio essa ideia? Então, veio exatamente de uma loja de conveniência, de onde você viu a ideia, né? Enquanto todo mundo estava pensando em conveniência, eu enxerguei que eu poderia adaptar isso ao meu negócio. Então, na verdade, eu não inventei a roda, né? Eu peguei uma coisa que já estava pronta, feita, e adaptei ao meu negócio. Quem inventou, né? Não inventei nada, né? Já estava pronta, né? Só adaptei ao meu negócio, Sim. né? E incrivelmente, assim, apenas contando uma história rápida, quando eu decidi fazer isso, eu procurei uma empresa que tinha essa tecnologia, é uma empresa capixaba, e levei o meu projeto para eles para perguntar se eles poderiam desenvolver, né? E aí fiz uma reunião, levaram uma semana e me falaram, não, a gente não tem interesse em desenvolver o seu projeto. E aí eu fui para São Paulo e consegui uma empresa que aceitou adaptar, que ele já tinha a tecnologia pronta, né, ao meu negócio. E aí eu fiz o negócio acontecer. Em menos de 3, 4 meses a loja estava montada, né? E aí a loja fez 1 ano agora, dia 8 de março desse ano. Coincidentemente, né, um amigo me liga e fala assim, olha, tem um cara que tem uma tecnologia de loja autônoma e tal, e um amigo meu, ele... posso passar seu contato? Eu falei, pode, né? E
ele me mandou um WhatsApp, e aí se identificou, etc e tal. Coincidentemente, era a mesma empresa que tinha me falado não há um ano atrás. E aí perguntou se a gente podia tomar um café e conversar a respeito, né? Enfim, aí sentei para tomar um café com ele na semana seguinte, e aí ele falou lá, uma empresa muito boa, assim, uma empresa grande aqui. E ele começou a falar do projeto da empresa, da estrutura, do que eles fazem, etc e tal. E que o diretor dele viu uma matéria sobre a minha empresa na internet e falou, olha, por que esse cara não está com a gente, né? Por que ele não é nosso cliente? E aí, coincidentemente, a gente tinha uma amiga em comum que nos apresentou e a gente está aqui agora. Ele falou, pô, mas por que você foi para São Paulo procurar uma tecnologia, né? E eu peguei a conversa lá de um ano atrás e mostrei para ele, porque vocês me disseram não. Há um ano atrás vocês me disseram não. E aí eles falaram, não, o cenário é outro, a gente quer saber o que você precisa para você ficar aqui com a gente. Ontem eu tive uma reunião com eles, né? De fato, eles são uma empresa muito grande, né? De tecnologia. Não vou falar o nome, mas é uma empresa muito grande, um prédio inteiro. E assim, eles desenvolveram um aplicativo assim, com múltiplas funções que vai trazer muita solução para o dia a dia de muitas empresas. Caramba, que massa. E você, Biba, você falando de tecnologia assim, por acaso no seu planeta tem esse tipo de tecnologia? No meu planeta, é óbvio que tem uma tecnologia muito boa. Eu acho que ano passado, o Klebs tinha até comentado sobre isso. Só que é um pouco diferente como funciona a tecnologia no negócio da educação. Eu acho muito mais fácil no meu planeta, porque escola é muito diferente de como a escola daqui, né? Mas eu acho bem democrático, a gente usa muito bem a tecnologia e é fácil acesso. Qualquer um tem acesso a informação lá. Que bom. Péricles, você por acaso tem algum outro projeto inovador que você tem em mente para trazer para cá? Então, nesse momento é escalar esse negócio que eu criei, né? Isso. Aprender, porque você precisa aprender bastante, né? Tem muito mais tecnologia que pode ter dentro de uma loja dessa, né? Não sei se vocês conhecem uma tecnologia chamada RFID. Vocês conhecem? Gabriel, conhece? Gabriel conhece. Gabriel Depois ele conhece. fala o que é o RFID. Ele Então, é uma tecnologia que, para a próxima loja, ela vai estar presente, né? Ela traz muito ganho de velocidade, de outras coisas. E no dia a dia, ela já está presente na vida de vocês, certamente. Mas eu vou passar a palavra para ele, que ele vai explicar para vocês exatamente o que é tecnologia. E se precisar, eu complemento alguma coisa. Não, acho melhor você definir, porque posso falar alguma coisa errada. Não, pode falar, ué. Não, explica aqui pra gente, tem problema não. Não, Pode explicar, Tá fugindo do debate? Deixa eu falar. pode falar, Pode falar. Então, sabe aquele tag do pedágio? Sei. Uhum. Aquilo é uma tecnologia RFID. Eu fiquei com medo de falar. É isso, Mas eu exatamente já isso, pensei entendeu? em comprar aquelas maquininhas de fazer a tagzinha mesmo. Aquilo é uma tecnologia RFID. Você tem a tag no seu carro e você tem uma antena que a tag é uma etiqueta que tem um chip, que dentro daquele chip eles gravam a informação que eles quiserem. No caso do carro, ele simplificando do pedágio, ali tem a informação do carro, da placa, a sua informação pessoal, que você fez o registro lá na empresa que te forneceu aquela etiqueta. E aí quando você passa nesse portal que é a cancela do pedágio, essa antena lê aquela etiqueta e manda informação via software para essa empresa,
alimentando, dizendo que você passou por ali e gere uma cobrança, né? E aí isso é usado também Tag de condomínio. condomínio, né? No meu prédio é assim também. No McDonald's também, já viu? Não, sei No não. McDonald's. McDonald's? Nunca viu? Não. Você passa no drive-thru do McDonald's, é porque vocês não dirigem ainda, né? Então, Tem esse tem esse lance aí detalhe, também. né? Você passa no drive-thru do McDonald's e você pode pagar pelo sem parar, pela aquela etiqueta que você tem, pela aquele chip, né? Pela aquela tag, porque está registrada no seu cartão de crédito. Pode abastecer carro também. Então, basicamente, são chamadas de etiquetas inteligentes. Recentemente, algumas lojas de magazines, né? Não vou citar nome, mas algumas que a gente frequenta no dia a dia, ela tem um caixa de autoatendimento. Você vai lá e pega um cestinho, escolhe as suas roupas, né? Na loja inteira. Aí você tem 2 caminhos. O primeiro caminho, você ir num caixa tradicional e alguém registrar a sua compra. O segundo caminho é você ir num caixa de autoatendimento. Já ouvi falar disso. E aí tem um cesto. Você coloca as suas roupas, as suas compras dentro do cesto. Tem um monitor, uma tela, que vai mostrar tudo que você colocou ali dentro e os preços. E se você concorda com aquilo, você está certo. Se você quiser tirar alguma coisa, você tira. Se não, se estiver tudo certo, você dá ok. Você diz qual é a forma que você vai pagar. Paga. E ela anula aquelas etiquetas para não tocar na saída da loja. E você bota ela na sacola e você saiu com a sua compra. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês preferem fazer? Vocês preferem passar numa fila tradicional ou fazer um autoatendimento? Eu acho o autoatendimento legal. Eu vi isso na Renner, quando eu fui no shopping com o Klebs uma vez. Sério? Você já viu esse tipo de tecnologia em algum lugar, Volpato? Da RFID? É. Não, então, eu tava com medo de falar, porque eu queria falar realmente da programação de como que é feito a RFID. Aí por isso eu tava com medo de falar. Mas, então, eu gosto dessa funcionamento da RFID, porque tem algumas tecnologias muito legais e eu já vi realmente sendo usada para algumas coisas, como o Sem Parar, como a tag de condomínio, mas também outras coisas como aplicações médicas e tal. Então, não vou entrar muito em detalhe, porque eu também não sei muito, mas eu acho uma tecnologia muito legal, porque ela é instantânea, ela não demora muito, é rápida e é simples de usar. Eu queria perguntar, porque isso me gerou uma dúvida. Eu acompanho alguns youtubers, influencers, e essa tecnologia lá no exterior, ela já existe há muito tempo, pelo menos que eu vejo. Por que aqui demorou tanto para poder chegar? Tipo, será que tem um pouco a ver com a insegurança das pessoas em trabalhar com a tecnologia? Porque tem muita gente, pelo menos que eu vejo, que comenta que a tecnologia não é um meio tão firme e, tipo, meio instável. Então eu queria saber, tipo, se isso tem alguma coisa a ver pela questão de não terem trago antes para o Brasil. Você fala exatamente do quê? Do RFID? É. Ok. Bom, primeiro, o custo, né? Existem algumas... As etiquetas começaram a ficar mais populares agora, mais baratas, né? Tanto que você viu aonde? Na Renner, né? Uhum. Então, você consegue colocar isso em peças de roupa que tem um custo mais barato, né? Vamos pensar assim. Então, é uma tecnologia que, quando foi lançada, ela foi lançada com uma finalidade de proteger alguma coisa que fosse muito cara. Tá, vamos imaginar esse estúdio aqui que tem microfone, tem fone, tem câmeras, tem um monte de coisa. Então, é possível colocar uma etiqueta em cada coisinha dessa aqui e colocar um portal e colocar um sistema, né? Que vai dizer quando essas coisas passaram por ali, né? Ela vai registrar que horas passou.
Aí você vai, o microfone tal sumiu. Aí você vai num programa de computador e veja, não, ele passou pela porta ali, pelo portal, no dia 25 às 16 horas, e aí você tem chance de ir na câmera no dia 25 às 16 horas e saber quem retirou aquilo dali. Fica registrado. Então, essa tecnologia era usada, começou a ser usada assim, para desenvolver o problema de alguém, né? Então, você imagina um cara que tem um produto muito caro, né? Que precisa, toda hora entra caminhão, sai caminhão, e aí é um lugar muito grande e é um valor agregado muito alto. Então, alguém criou a solução e falou, olha, eu consigo criar uma etiqueta onde tudo que entrar aqui vai estar com essa etiqueta, você vai registrar, vai estar registrado em tempo real, e se sair você vai saber também. Um controle de carga, né? Num controle de carga. Sim. E aí o cara fala, pô, fenomenal, né? Só que aí quando alguém cria alguma tecnologia, o cara desenvolveu alguma coisa que normalmente é uma coisa que foi feita para alguém. Aquilo é caro, ele desenvolveu, e aí, enfim, aí depois isso vai se multiplicando, outras pessoas vão desenvolvendo e vai ficando mais barato, né? Então, no Brasil, a gente vê muito isso, as lojas, as magazines estão usando, como a Renner, tem outras usando também, e é uma tendência. Isso aí veio para ficar. Você imagina, eu não tenho dúvida, né? Se quando eu tiver de enfrentar de pagar um produto, eu vou optar pelo autoatendimento, não tenho dúvida disso. Eu queria falar mais, eu toquei no assunto, mas eu não expliquei tanto sobre a parte da tecnologia do lado ruim dela, então eu vou fazer uma pergunta agora para o Gabriel, que agora que a gente chegou a um ponto que a tecnologia realmente tem uma grande importância, uma grande influência, eu queria saber do lado ruim um pouco da opinião do Volpato, que de acordo com pesquisas, diversos adolescentes estão enfrentando um problema psicológico por causa das tecnologias, e também a gente tem os vícios que interferem no aprendizado. Então, na sua visão de estudante, na sua visão de alguém que passou pela pandemia também e viu esse processo, eu quero saber, a sua opinião sobre isso tudo. É realmente a maneira como você usa, né? Tem também uma grande área de discussão sobre a educação midiática, em como as pessoas precisam aprender a interpretar as coisas que elas veem na internet e entenderem o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando um adolescente olha o celular 10 horas por dia, fica na rede social 10 horas por dia e fica olhando várias coisas, eles não conseguem interpretar aquilo que está ali e fica se comparando com aquilo. Isso causa um problema muito grande, muitos problemas psicológicos e tal. Então, isso é um exemplo de um uso ruim da tecnologia. Então, é realmente a maneira como você usa a internet, as redes sociais, que vai realmente... porque como você pode imaginar como... Se você usar a tecnologia da forma correta, você vai ter um ganho exponencial. Mas se você usar a tecnologia de forma errada, você também vai ter uma perda exponencial. Porque você vai ficar cada vez mais adicto, esqueci a palavra em português, viciado na tecnologia, e você vai realmente exponencializando aquele problema, aqueles malefícios para você. Então, eu acho que além da tecnologia ser implementada na educação, precisa ter uma educação sobre a tecnologia. Primeiro, para que a gente consiga ter um equilíbrio entre as pessoas que conseguem usar a tecnologia de forma correta. Entendi. Eu quero perguntar para você, Bigo. Você usa muito tecnologia, assim, de forma correta e também de forma errada? Eu confesso que uso um pouco de forma errada. Mas, como eu cresci no meu planeta, né, eu aprendi a usar de maneira certa. Quando eu vejo alguma notícia e eu fico com o pé atrás, eu vou procurar saber se isso é realmente verdade, enfim. Sim. Mas confesso que o Klebs me ensinou a mexer no celular, né? Então eu fico horas no Instagram e perco a noção do tempo. Confesso, gente. Não façam isso, é errado. É um grande problema que a gente vê. Pato, você é um estudante, a gente vê
você, pelo menos eu que também sou dessa turma, a gente vê você fazendo bastante provas, bastante Olimpíadas agora também, né? E eu queria entender como que é esse processo para você com a tecnologia. Se ela te ajuda bastante ou se também ela te atrapalha com esse problema dos vícios, por exemplo, de fora. Como você controla e usa ela. Eu entendo. Realmente, quando alguém fala de estudar e usar tecnologia, tem duas posições que você pode ter, que é ou a tecnologia te atrapalha muito ou a tecnologia te ajuda muito. E eu tô no caso que a tecnologia me ajuda muito. Porque eu já passei pela fase de realmente a tecnologia me atrapalhar muito, me distrair muito, e eu ter que tirar a tecnologia de perto de mim, tirar o celular, tirar o computador e ficar focado em estudar. Mas hoje em dia a tecnologia é realmente uma ferramenta do meu lado, mais do que uma coisa que me atrapalha. Então, eu acho que com o que eu falei antes da educação sobre tecnologia, isso pode se tornar uma realidade para muitos mais estudantes. E voltando para com o contexto de Olimpíadas, a Aline sempre fala que eu só penso em Olimpíada, mas voltando para o contexto das Olimpíadas, as Olimpíadas elas se propagam por causa da internet. Se a gente não tivesse a internet, as Olimpíadas seriam um lugar muito menos conhecido, desculpa. Contextualizando, Péricles, acho que você não conhece as Olimpíadas do Conhecimento, conhece? Já ouvi falar. Então, só para saber, só para ter certeza que você sabe do que a gente está falando. Mas então, as Olimpíadas não teriam tanta força quanto elas têm hoje em dia, porque a gente tem Olimpíadas que aconteciam antes da internet, mas elas eram muito menos conhecidas, e isso a tecnologia dá um alcance muito maior para elas. Então, isso alcança muitos mais alunos, encanta muito mais alunos, e isso é uma coisa muito boa da tecnologia na educação focada nas Olimpíadas. O Bibo a gente sabe que não estuda muito, mas eu quero saber de você. De você, Gustavo. Como é que é a tecnologia para você também? Olha, atualmente eu tenho enfrentado esse problema com vício de tecnologia também. Antes eu usava muito para me ajudar, mas eu vejo que hoje eu tenho usado mais para entretenimento, lazer, essas coisas, mas no início eu usava muito para estudar, principalmente matérias que eu tinha dificuldade na escola. E o Volpato trouxe isso, né, de ter uma educação sobre as mídias, e eu queria que vocês, nossos convidados aqui, falassem como vocês acham que isso poderia vir, assim, talvez na escola ou em outro ambiente? Bom, eu acho que a escola tem um papel muito importante, mas eu não sinto que isso é uma função da escola, não. Isso é uma função da família, né? Colocar limite nisso, né? Eu comparo, quando a gente fala de tecnologia hoje, né? Vamos fazer uma comparação assim do que é o que é razoável para você usar de celular ou de tecnologia por dia. Você tem esse limite? Você tem esse parâmetro? Olha, eu até tenho, mas às vezes eu acabo extrapolando Não, um qual é pouco. o parâmetro? Em torno de 2h30, 3 horas por dia. Mas quem estabeleceu esse parâmetro? Eu mesmo. Então, não existe parâmetro, né? Cada um, às vezes ela vai ficar 8 horas por dia e vai conseguir fazer tudo o que ela tem que fazer. Eu acho né? que o parâmetro a gente estabelece de acordo com as Necessidades do dia e com os deveres também. Por exemplo, a gente estuda, vamos botar aí 6 horas por dia. Então, às vezes a gente acaba usando a tecnologia, por exemplo, por 10 horas. Então, acho que isso já é um pouco extrapolar um pouco, porque é mais de 70%, mais de 50% do dia só em tecnologia. Concorda que é uma discussão difícil você falar quanto tempo você pode fazer uma coisa ou não pode fazer uma coisa? Vamos comparar isso. Alguém já leu bula de remédio aqui? Já? Depois que você leu a bula, você falou, vou tomar isso nada, cara. Fala tanta coisa ali que você fala assim, isso não é remédio, isso é veneno, né? De fato é assim. Quando você lê a bula do remédio, você fala, eu não estou muito animado para tomar isso. Mas dependendo da quantidade que você toma é remédio e dependendo da quantidade que você toma é veneno, né? Sim. Mas o remédio, sim, você tem um parâmetro, você tem estudo, né?
que diz quanto você tem que tomar daquele remédio para determinar o seu peso, para altura, e, enfim, para faixa etária de idade e tudo mais. Para a tecnologia ainda, acho que não tem isso, né? Então, é uma questão de Pessoa para pessoa? de pessoa, eu acho que sim, eu acho que os grandes pensadores, os profissionais, eles vão encontrar uma saída para isso, né? Sim. E a saída nunca vai ser... a tecnologia só se tornou tecnologia porque alguém esteve livre para criar alguma coisa, né? Para criar a tecnologia, né? Pensa hoje que tem um cara que manda satélite pro... Você pode falar melhor do que eu, né? Que isso, né? Manda um monte de satélite para mandar internet para lugares remotos, né? Foguete que dá ré, né? Então, se alguém, sei lá, se esse cara estivesse falando isso há um tempo atrás, eu ia chamar de maluco, né? Como é que esse cara vai mandar um foguete e depois vai trazer o foguete de volta, Sim, né? às vezes nem tem tanto tempo atrás, na época dos nossos pais, é que isso daí já era uma ideia absurda. Pois é, então assim, se ele não tivesse livre para fazer e para tentar, e durante algumas vezes que ele tentou, deu errado, mas ele tinha tanta certeza daquilo que funcionou. Então assim, quando você limita alguma coisa, quando você se define, você acaba se limitando, né? E como é que você vai limitar, né? Como é que, às vezes, para ele que está focado muito em estudar nas Olimpíadas, no que ele, sabe, no que traz prazer para ele, e alguém fala assim, ó, agora você só pode ficar 4 horas nisso aqui, né? 4 horas para ele é pouco, né? Porque ele está se preparando para uma Olimpíada, né? Está se preparando para concorrer com os melhores do mundo. Então, isso é relativo, né? Então, vamos pensar, né? Você conhece alguém que já foi assaltado por motoqueiro? Motoqueiro? Bom, Motoqueiro. não. Já, minha madrasta foi assaltada na porta de casa, quando ela tava entrando. É a mesma história, né? 2 caras numa moto, param do lado e usam a moto para fugir e para roubar. Bom, alguém acha que a invenção da moto foi ruim? É porque alguém está roubando com a moto que a gente vai proibir a moto? Não. Então Não, a gente precisa definitivamente pensar nisso, né? Não é porque alguém está usando uma coisa para fazer uma coisa errada que a gente vai proibir, Exato. sabe? A mesma coisa a tecnologia. A gente precisa... É uma coisa que tem que ser muito debatida, né? Eu acho, sim, que tem feito mal para algumas pessoas, mas tem feito bem para muitas outras pessoas, né? Vocês são jovens que estão numa grande capital. Quantas histórias vocês já ouviram falar de um menino lá do sertão, num lugar muito remoto, que conseguiu, através de um celular, estudar e passar numa faculdade de medicina na capital? É difícil. Né? E tem vários casos desses, tem vários cases desses pelo Brasil, né? Uhum. Então, assim, precisa ter um debate amplo sobre isso aí. Verdade. E eu acho que esse negócio de ficar muito tempo, pouco tempo, essas 4 horas pode te parecer muito para umas pessoas que têm problema, sei lá, em se concentrar, ou como você falou, às vezes 4 horas é pouco para outras pessoas. Mas eu acho que você tem que equilibrar esse tempo. Tipo, se são 4 horas, faz 1 hora, tá mais cansada, come alguma coisa, levanta e faz mais 1 hora, sabe? Não sei. 1 hora esperando, 1 minuto esperando parece que é 1 hora, né? Sim. Depende do que você está fazendo, né? Vocês praticam atividade física? Eu luto boxe. Eu já fiz, já parei, né? Mas assim, correr de esteira, né? Correr na esteira. Alguém já tentou correr na esteira aqui? Já. Vocês correm bem? Senhora. Até que sim. Primeira vez que eu fui correr na esteira, sabe quanto tempo eu aguentei correr? 2 minutos. Hã? 2 minutos. Quantos? 2 minutos.
30 segundos. Nossa! Rapaz. 30 segundos. Então, assim, pra mim, cara, não aguento mais. Parecia que eu tava correndo há 1 hora. Então, assim, quando você tá fazendo uma coisa que te traz prazer, 1, 2, 3 horas passam muito rápido, né? E eu tenho certeza que vocês já viraram a noite em rede social. Já. Várias noites. Perderam várias noites de sono, ali escondidos dos pais, os pais dormindo e vocês lá no celular, no computador, enfim. E aí é aquela coisa, né? Não precisa ter a bula do remédio. Você já sabe que faz mal, né? Sim. Você tá ali porque quer, né? Que o excesso faz mal, né? Todo o excesso faz mal. Eu queria perguntar pra você, como você é de uma geração não que viu a tecnologia sendo incrementada viu esse processo um pouco melhor do que a gente já pegou lá no meio. Como que foi pra você se adaptar quando você teve a sua ideia da sua empresa? Como foi pra você se adaptar à tecnologia ali? Ou pode ser até um pouco antes disso, na sua juventude? Como foi com esse processo da chegada da tecnologia pra você? Então, é muito relativo, né? Então, na minha época, que eu era criança, eu nasci em 1978, então a gente está falando de 45 anos, nós tínhamos videogame, existia videogame, né? Os videogames da época, né? Não era nada online como agora, né? E tudo aquilo dali era uma tecnologia nova, né? A TV antigamente era preto e branco, depois virou TV a cores. Então tudo foi sendo uma tecnologia nova, mas realmente a gente viveu a época onde a tecnologia chegou mais forte, né? Então, muita gente, quando os computadores chegaram assim maciçamente, sistema, né, teve muita dificuldade em se adaptar, porque, não sei se vocês conhecem, antigamente era máquina de datilografar. Então, você não tinha e-mail, você tinha um fax. O fax era um telefone que parecia uma impressora de hoje, um pouco diferente, que você ligava para a pessoa e pedia, me dá o sinal de fax. Se a outra pessoa tivesse um aparelho de fax, que também era uma tecnologia, né? Então isso foi uma coisa que foi gradativa, né? Então eu ali chegou com o fax, depois veio o computador com a impressora, depois veio a internet ficou mais popular. Então, meio que foi uma Natural. Foi natural, de fato. Pra gente encerrar aqui, Volpato, vou fazer uma pergunta pra você. Você, como estudante, é do time mais papel, do time daquele professor que faz você escrever o quadro todo, ou você prefere mais aquele professor que só passa por e-mail ou por escrito por WhatsApp mesmo, você lê por ali? Não, realmente eu prefiro pelo WhatsApp, porque eu tenho para mim que a teoria deve ser pequena e o que deve ter mais é realmente exercício. Então, eu acho que o professor, o papel dele é instruir a gente como fazer questão, e aí depois é realmente resolução de questão. E fazer isso por WhatsApp é bem mais fácil do que ficar escrevendo questão por questão no quadro. Verdade. Gente, muito obrigado, Pérez. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Gabriel, por ter dado seu tempo aqui, que a gente sabe que é corrido. E é isso, gente. Valeu e até a próxima. Valeu. Até mais.